Senhor. Recebe toda a honra, toda a glória, no nome de Jesus. Queridos, abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Números, capítulo 14, versículo 24. Amém? Números 14, 24. Os irmãos que estão aqui desde ontem estão sendo cheios proporcionalmente. E amanhã vai derramar muito. Que amanhã o Senhor vai fechar esse congresso com uma unção nova, uma unção tremenda. Uma unção tremenda. É o quarto congresso que eu participo aqui. E todos os 4 congressos que tenho participado, Deus tem renovado minha vida. É um congresso que serve para a renovação espiritual da sua vida. E o tema que é proposto para este congresso é um tema muito profundo. Mas vamos nos basear na palavra. Números 14, 24. Por gentileza, coloque-se de pé. Amém? Mas o meu servo Caleb tem outro espírito e me serve com integridade. Eu o farei entrar na terra que foi observada, e seus descendentes a herdarão. Amém? Amém. Deus, é a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo traga a tua revelação. Queremos entender o que está entre linhas da tua palavra, Senhor. E em nome de Jesus, que todo espírito, meu Pai, que veio para roubar a palavra, Senhor amado, repreendo no nome de Jesus. E que tão somente o teu Espírito Santo tenha liberdade, continue neste lugar, agindo em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, queridos. Esta igreja está vivendo um momento ímpar, porque cada congresso Deus faz algo novo. Deus é do novo, se renova de uma forma tremenda. A unção renovada, a palavra renovada, as pessoas renovadas. Deus é demais. Todo congresso que participei aqui, uma série de 4, sempre traz uma renovação espiritual. E pode ser um dia de divisor de águas para a tua vida. E o que este congresso propõe, baseado no seu texto, é: seja onde for, faça a diferença. E de manhã, quando eu estava aqui, o pastor estava ministrando, e Deus falou ao meu coração: não é seja onde for, seja diferente. É seja onde for, faça a diferença. É uma atitude. Nós estamos sendo chamados a tomar uma atitude. Não é ser diferente, é fazer a diferença. E às vezes a gente quer mudar as coisas. A família não está bem, o trabalho não está bem, está uma perseguição e a gente quer mudar. O Senhor nos convida para fazer a diferença. Amém? Amém. Para fazer a diferença. E nesses dias você está sendo convidado para fazer a diferença. Tem muitos que querem ser, mas não fazem a diferença.
não seja esquisito, não seja estranho. Deus nunca mandou a gente ser esquisito nem estranho. Mandou ser diferente. Diga, seja diferente. Pronto. Tem crente que quando a pessoa aceita Jesus, quer ficar esquisito, quer ficar estranho, basta ser diferente. Amém, irmãos? Basta ser diferente. Deixa de esquisitice, porque tem um bocado de pessoas esquisitas. Você foi chamado para ser diferente, para fazer diferença. Fazer diferença no seu lar, fazer diferença no seu trabalho, fazer diferença na sua igreja, fazer diferença na sua comunidade. Eu fui chamado para isso. Está um caos. Eu fui chamado para fazer. Não é para ser diferente lá. Olha, o crente é todo esquisito. Olha, o crente é todo diferente. Não, o crente faz a diferença. Amém? O crente faz a diferença. O servo faz a diferença. E Deus sempre, quando chamou alguém, Ele chamou para fazer a diferença. Ele chamou para fazer a diferença. E nós falamos sobre Caleb, um homem que fez a diferença. E o Senhor disse: olha, você vai entrar na terra porque você persistiu. Você fez diferente dos outros. Você agiu diferente dos outros. Irmãos, quando o servo de Deus, quando uma pessoa que recebe Jesus, ele quer ser diferente, ele vira logo servo. Amém? Amém. Vira logo servo. E servo de quem? Do pastor? Não somente do pastor. Servo do irmão do lado direito, servo do irmão do lado esquerdo, servo do líder da organização, servo de todo mundo. Estou aqui para servir. Estou para servir. Estou à disposição. Eu fui chamado para fazer diferença. Amém, queridos? Amados, servir requer mudança de mente. Olha o que Paulo diz: não vos conformeis com esta era, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso. Ele está dizendo: não tome a forma deste mundo, seja diferente, transforme a sua vida pelo entendimento. Procure saber a vontade de Deus. Mas às vezes as pessoas ficam perguntando: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Irmãos, a Bíblia já revela isso. A vontade de Deus tem 3 características. Quais são? Ela é boa, ela é perfeita e agradável. Tudo que você está fazendo é bom, é perfeito aos olhos do Senhor e agrada a Ele. É vontade de Deus. Continue, prossiga, avance. É vontade de Deus. Amém, queridos? Deus está sempre mais interessado em por que você faz algo, não do que no que você faz. Deus está sempre mais interessado em saber por quê, qual a motivação que você está servindo, não por que você está servindo. Às vezes as pessoas servem para se aparecer, às vezes as pessoas servem para dizer, para ser notado, mas Deus quer aquela intenção que ninguém vê, só Ele pode ver, e Ele pode sondar o coração. É a intenção que você está fazendo. Qual é a intenção que você serve a Jesus? Qual é a intenção que você faz a obra de Deus? Qual é a intenção que você coopera no ministério? É isso que Deus quer ver no teu coração, queridos. Não adianta fazer, tem que fazer com interesse de coração, tem que fazer desprovido de qualquer sentimento de estrelismo, de se aparecer. Importa que Ele cresça e eu diminua. Importa que eu cresça. Importa que Ele cresça e eu diminua. Amém, queridos? Atitudes contam mais do que realizações. O rei Amazias, está lá em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 2. Ele fez o que agradava ao Senhor, porém ele não fez com interesse de
coração. Irmãos, Deus não quer simplesmente ver você fazendo. Deus quer saber o que está atrás da atitude que você faz. Ele fez o que agradava aos olhos do Senhor, mas Ele não fez com interesse de coração, queridos. O texto diz assim: Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Ou o que você deve fazer para o Senhor, irmãos, tem que ser de todo o coração, porque se não for assim, não agrada ao Senhor, não satisfaz o Senhor. Faz a diferença, querido, quando você faz desprovido de qualquer coisa. Eu faço porque é para Deus, eu sirvo no reino porque é o reino de Deus, eu faço porque alegra o coração do meu Pai. Às vezes a gente fica triste quando está fazendo alguma coisa e diz assim: está feio, podia ser assim. Não faço mais, não apresento mais. Se você dá o seu melhor, se está no teu coração uma intenção de glorificar a Deus, e glorificar a Deus, e glorificar a Deus, isso basta. O que está no seu sentimento atrás do que você faz. Irmãos, Deus nunca apreciou fachada. Ele olha o que está dentro do coração. O que está dentro do teu coração, querido. Qual é a atitude que você tem tomado? Não se conforme, não tome a forma deste mundo. Irmãos, tem pessoas que precisam, graças a Deus, todo ano tem um congresso aqui, e esse congresso tem renovado a vida dos irmãos, porque, irmãos, existem pessoas que por passar muito tempo no Evangelho começam a se conformar. Eu já li a Bíblia toda, Deus já tinha que revelar tudo, já revelou, eu tinha que aprender, não tem mais nada novo. Não, querido, conhecemos em parte. Deus ainda tem muito para fazer, muito para dizer, muito para revelar o seu propósito em tua vida. Não tome a forma, não tome a forma nem de alguns crentes que se conforma, que começa a ser simplesmente aquele que a gente pode somar. Temos 10, mas não pode contar com eles. Não tome a forma, não se conforme. Você foi chamado para servir. Os servos pensam mais nos outros do que em si próprio. E essa é uma atitude de servo, é pensar mais nos outros do que a si próprio. E estamos vivendo em dias que nós precisamos olhar para quem está ao nosso lado. Ele está na caminhada da fé. E a caminhada é dura, mas o desembarque é tranquilo. Então caminhe. E se tiver vontade de parar, continue sempre avante. Desiste nunca. Deus tem o melhor para a tua vida. Os servos se concentram nas pessoas e não em si próprio. Essa é a verdadeira humildade. Não pensar mais em si, mas pensar menos em si. Os servos são abnegados. Quando nos deixamos de nos concentrar em nós mesmos, nas nossas próprias necessidades, nós conseguimos ver a necessidade do outro que está à nossa volta. E o servo, ele pensa nos outros. Jesus, ele tomou a forma de servo. Ele pensou na humanidade. Ele pensou em mim, pensou em você. Ele foi um exemplo de servo. Qual foi a última vez que você esvaziou de você mesmo? Que você deixou de pensar em você mesmo para pensar no outro, para pensar na obra, para pensar no ministério, para pensar naquilo que Deus tem para a sua vida? Nós nos concentramos muito em nós mesmos.
minha vida, minha casa, minha família, tá bem? Aí a gente segue. Não, queridos. Jesus, Ele deixou um trono de glória porque Ele pensou em você, porque Ele pensou em mim, porque Ele pensou na humanidade. E nós somos servos e precisamos pensar nos outros, pensar na obra, pensar no ministério. Você não pode ser servo sem se esvaziar. Você não pode ser servo se estiver cheio de si mesmo. É somente quando nós esquecemos de nós. É somente quando nós deixamos nos concentrar totalmente em nossa vida, nós podemos ver a necessidade do outro. Sussuarana clama por Jesus. E será conquistado no dia que eu tirar o olho de mim mesmo e fitar os olhos naquilo que Deus quer. Pessoas, almas salvas e libertas pelo poder do nome de Jesus. Infelizmente, grande parte de servos que prestamos, grande parte de serviços que prestamos na obra de Deus, prestamos às vezes em causa própria. É porque é meu ministério, é porque é aquilo que eu estou na frente, é porque é aquilo que o pastor mandou eu fazer. Eu vou fazer por causa disso. Eu não vou fazer porque sou servo, eu não vou fazer porque é o melhor para Deus. Mas a gente se concentra para satisfazer as nossas próprias necessidades. Servimos às vezes para que os outros gostem. Às vezes terminamos de apresentar alguma coisa na igreja, terminamos de cantar no ministério, terminamos de coreografar, terminamos de fazer um estudo e perguntamos: e aí, como é que eu fui? E aí, como é que foi? Porque nós não concentramos que aquilo é para Deus, mas simplesmente é para me destacar, é para me promover. O servo não se promove, o servo promove a glória de Deus. E no momento de nos concentrarmos para promover a glória de Deus, nós vamos diminuir, porque convém que Ele cresça e eu e você diminua. Queridos, isso é manipulação, não é ministério. Algumas pessoas tentam usar o serviço que fazem para barganhar com Deus. Eu, Senhor, vou fazer isso, mas o Senhor vai me dar aquilo. Eu estou fazendo isso porque eu tenho com o Senhor uma aliança que Ele vai me dar isso. Não, faça pelo amor. O servo não faz nada em troca. E tudo que faz, ele diz: eu ainda fiz pouco, eu ainda sou inútil, eu ainda preciso fazer mais. E quando você faz a diferença. Você faz a diferença no reino. A postura não deve, a postura dos servos não tentam usar de Deus para seus propósitos, mas deixam que Deus os use para o propósito dele. Amém, queridos? Não use Deus para satisfazer seu propósito. Isso é mesquinharia. Seja usado para satisfazer os propósitos de Deus nesta terra. Aleluia. Deus tem um propósito incrível para fazer através de você. Mas se coloque como servo. As oportunidades surgem a todos os dias. Todo dia você tem oportunidade de ser servo. Coloca-se em nossa frente dezenas de vezes no dia a oportunidade que temos para servir, para ser servos de Deus. Mas quais têm a chance de decidir entre satisfazer as suas necessidades ou as necessidades
dos outros. A abnegação é uma essência do servo. Quem não sabe se dar é porque ainda não alcançou o nível de servo que Deus chama para servir. Primeiro o reino de Deus. Jesus disse isso, Jesus ensinou isso. Busque primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, foi Jesus que ensinou isso, porque Ele sabe que a natureza humana é egoísta. Pensamos primeiro em nós, em nossa família, em nosso trabalho, em nosso estudo, em tudo nosso. Depois, se sobrar, tem a igreja. Não, queridos. Deus só vai acrescentar na tua vida quando o primeiro na tua vida for o reino de Deus. Pastor, o que é demais coisa? É tudo aquilo que fica depois do reino de Deus. Mas às vezes a demais coisa vem antes do reino de Deus. E o servo, ele olha para o reino. Ele está sempre pronto para servir o reino. Ele está sempre pronto para abençoar o reino. Em que posso servir, em que posso ajudar, o que é que eu posso fazer, onde é que eu posso envolver a minha vida no reino de Deus através da igreja. Às vezes a gente corre para não servir, e às vezes Deus levanta outro. Porque se você não levantar, Deus levanta outro. A diferença está em você não se conformar. Olha o que a palavra diz. É interessante esse tema. Eu estava meditando em casa. Aí o texto fala assim: verás outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Ainda que você desgastou na sua caminhada, essa unção de servir, essa unção de envolver-se no reino, verás outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Queridos, tantas pessoas vivem naquele saudosismo. Antigamente eu era pau para toda obra. Antigamente eu fazia e acontecia. Hoje é que eu não faço mais. Hoje é que eu não tenho mais essa disposição. Verás a diferença entre o justo e o ímpio. O justo serve. Você vive para servir. E quando você serve a Deus, e quando você serve ao ser humano, você também serve a Deus. Amém, queridos? Quando você serve o outro, você também serve a Deus. Quando você serve na igreja, você serve a Deus. Tem gente que já se conformou com a mentira que o inferno colocou na cabeça, que diz assim: eu não sirvo mais para nada, só basta sentar para adorar. Isso é mentira do diabo. Enquanto você estiver respirando, você serve. Deus tem um lugar para operar através da tua vida, através do ministério que Ele confiou a você. Levante-se de onde você está para servir. Deus tem propósito na vida de todo ser humano. Você serve sim. E se você servir no lugar certo, você vai entender o quanto você serve. Quando Deus lhe chamou, Ele te deu dons e te deu um ministério. Não tem crente sem ministério. Não tem crente sem ministério. Tem crente sem vergonha, mas sem ministério não tem. Você tem um ministério. Diga: eu tenho um ministério. Fui chamado para servir. Pronto. Você serve. Deus não dispensou, não te aposentou, não te encostou. E a diferença
diferença na sua família, diferença na sua igreja, diferença no seu lar, diferença na sua comunidade. Deus conta com você. Receba aí um recadinho do Senhor. Pula no terreno que está do lado, diga assim: Deus conta com você. Aleluia. Ninguém está dispensado, ninguém está encostado nem aposentado. Faça a diferença. Pastor, como é que eu começo? Faça diferente de tudo que você tem feito e verás a diferença. Verás a diferença de Deus trabalhar na tua vida. Estamos todos no mesmo time. Nosso objetivo é fazer que pessoas sejam atraídas pelo poder de Deus, pela unção que está dentro de você. E convém que ele cresça e você diminua e eu diminua. Queridos, não há lugar para ciúmes, não há lugar para inveja no reino, não há lugar entre os servos de Deus para competição. Estamos todos no mesmo time, temos todos o mesmo objetivo, todos foram chamados para fazer diferença. Tem uns que querem fazer diferente. Mas você foi chamado para fazer diferença, não foi diferente, irmão. Ah, o pastor falou assim, mas eu vou fazer diferente. A irmã mandou fazer assim, mas eu vou fazer diferente. Você foi chamado para fazer diferença. Há uma promessa de Deus: verás a diferença entre os que servem e os que não servem. Só faz diferença o servo que foi chamado para servir. Ou melhor, só faz diferença o servo que obedece, porque todo servo foi chamado para servir. E tem uns esquisitos que diz que é servo, mas como dá uma tarefa, diz: eu não faço. Isso não. Servo é para servir. Diga: eu fui chamado para servir. Ah, tem uns ainda que diz que é servo, mas faz seleção do que vai servir. Já viu esse? Faz a seleção. Ah, isso da igreja eu não faço não. Me dê tudo, mas para limpar a igreja, me dê tudo, mas para servir, me dê tudo, mas para cozinhar, me dê tudo, mas para... Não, você é servo. Diga: eu sou servo. Não basta repetir. Eu quero que você traga a sua consciência que você foi chamado para ser servo de Deus. E não tem outra escolha: servir ou servir. As pessoas verão a diferença entre os que servem e os que não servem. Às vezes a gente serve tanto que tem hora que o diabo diz assim: você faz tudo sozinho, parece que não tem ninguém na igreja. Irmãos, a Bíblia diz em 2 Coríntios 15:57, o que diz lá? Quando fala que Deus recompensa, fala, filha. Deixa que eu use na igreja. Meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nada que você faça para Deus fica de graça. Ele vai abençoar. E você que está fazendo, Deus já tem abençoado. Qual foi o dia que você foi para a emergência? Qual foi o dia que você foi chorar numa penitenciária? Qual foi o dia que você passou a noite com seu filho, com seu esposo, com um parente em situação difícil? Deus tem abençoado. Seja firme e constante. Agora tem servo que até é firme. Quando ele fala, treme, mas vem de vez em quando, serve de vez em quando. Tem hora que a gente pensa que não está servindo mais para nada, mas de repente ele aparece. Depois some, mas depois aparece. Mas a palavra diz que eu devo ser firme e não adianta ser firme só. Tem que ser firme e ser constante, sempre abundante na obra do
sua função como servo não é avaliar o que o outro faz, é fazer. É fazer. Você é um adorador, você não é um espectador. Tem pessoas que vêm até para ouvir. Poxa, vou ver se o pastor hoje prega bem, vou ver se a irmã está falando as palavras na concordância, vou ver como é que fulano. Vou observar. Aqui é um lugar de adorar. Você veio adorar o Senhor. Você veio se render diante da sua presença. O servo não é avaliador, o servo é um adorador do Senhor. A sua função não é avaliar os outros, mas a sua função é servir ao Senhor. E existe outra forma, não sirva de qualquer jeito. A Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria. Não venha forçado, não venha emburrado, venha com alegria. E se apresente com cântico. Se apresente com cântico diante do Senhor, com júbilo diante da sua presença. Você pode chegar até nas escadas emburradas, mas quando você for subir nas escadas, diz: louve em alma ao Senhor, e tudo que há em mim vai louvar ao Senhor. Foi assim que Davi fez. Ele deu ordem para sua alma, estava entristecida, estava amargurada. Ele disse: minha alma, louve ao Senhor, e tudo que há em mim vai ter que louvar ao Senhor. Ele diz naquele texto: eu não vou entrar na presença do Senhor emburrado, eu não vou entrar amargurado, eu não vou entrar entristecido, eu não vou entrar decepcionado, eu vou entrar com alegria, louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Queridos, se você serve, você precisa servir como Jesus. E quando você serve, pode esperar para ser criticado. Pode esperar. Todo mundo que serve tem que ser criticado. A gente tem que imitar Jesus. Se a gente não pode imitar sendo crucificado, vamos ser criticados. Amém? Vamos ter criticado. Assim foi Jesus, por que você não pode ser? Por que eu não posso ser? As críticas são para parar, mas você foi chamado para avançar. Avançar. Você foi chamado para avançar. As críticas não podem lhe parar. Avança. Jesus também foi criticado. Olhe o glutão, olhe que se junta com os pecadores, e ele não estava nem aí. Eu quero é Deus, eu quero fazer a vontade do meu Pai. Ah, queridos, eu me lembro que uma vez lendo a palavra, que chega um lanchinho para Jesus, talvez seja uma lasanha, pastor Elton. E ele estava lá ministrando, chegou um menino, chegou alguém e disse: mestre, tem uma comida para você. E ele disse: eu tenho uma comida melhor, é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. O sentido de Jesus estava em cumprir o propósito de Deus. Onde é que está seu sentido? Tem um bocado de gente saindo da igreja, tem um bocado de gente brigando no reino, tem um bocado de gente que se muda, um dia está num lugar, um dia está no outro, porque a sua vontade não é saciada aqui. Ele vai para ali, ele vai para lá, mas você foi chamado para fazer a vontade de Deus. E não faça menos que isso. Não faça menos que isso. É a vontade de Deus que tem que prevalecer na sua vida. Se você quer servir, deve depositar a sua identidade com Cristo. Somente pessoas seguras de si mesmo podem servir. Pessoas inseguras estão sempre preocupadas com a aparência, com o que os outros vão falar. Eles temem a exposição das suas fraquezas e se escondem sobre camadas de orgulhos e pretensão.
Quanto mais você for inseguro, mais irá querer que as pessoas o sirvam e mais necessidade de aprovação das pessoas. Você foi chamado para servir o Senhor. E a vida cristã é uma caminhada. A caminhada é dura, mas o desembarque é seguro. É seguro. E você vai chegar lá. Tome a identidade de Cristo Jesus. Ele não estava preocupado em satisfazer as pessoas, ele queria satisfazer a vontade do Pai. Graças a Deus que o Senhor tem dado pastor a este rebanho, que tem ensinado, doutrinado a você cumprir o propósito de Deus. Porque Deus levanta homens e mulheres como líderes para ensinar o rebanho a cumprir o propósito de Deus. Porque aí vem o outro lado, né? É importante é fazer a vontade. O pastor está mandando por aqui, aí diz: importante é fazer a vontade do meu pai. Não é bem assim. Seu pai deu alguém para te ajudar a fazer, entender o propósito. Amém ou não amém? Amém. Pronto. Então tem que servo, ele é submisso. Amém? 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 Amém. Dá um amém forte aí. Amém. Pronto. Para ouvir lá dentro. Cumprir o propósito de Deus. Os servos não precisam cobrir as paredes com placas e prêmios para confirmar o seu valor. Olha o que eu fiz, você viu como? Não, você está servindo. E está servindo a Deus. E adore, sirva a Ele. Não precisa de placa nem aplausos. A glória é dele. E para Ele, para todo sempre. Amém. Os servos consideram-se ministros de Deus. E fomos chamados para fazer a diferença. Tem muitas pessoas que entram no Evangelho e ficam diferentes. Ficam diferentes. Tem uns que ficam esquisitos. Mas você entrou no reino. Não foi para ser, foi para fazer. Ele colocou na sua mão uma responsabilidade. Tem muita gente que pensa que foi chamado para este lugar, foi chamado para o reino, para sentar e ser alimentado. Não foi somente para isso. Você foi chamado para fazer a diferença. Fazer a diferença no seu lar. Fazer a diferença no seu trabalho. Pastor, lá é um inferno. É lá que você vai fazer a diferença. Pastor, eu não aguento mais. É lá que você vai fazer a diferença. Ah não, lá eu sou diferente. Não dou uma palavra com ninguém. Lá eu não quero me envolver com pecador. Não, você não foi chamado para lá ser diferente. Você foi chamado para fazer a diferença lá onde você está. Queridos, que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a sua vida. E que esse congresso seja um divisor de águas. E que na verdade o Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração. E eu já tenho para te dizer uma coisa: como ser diferente, pastor? Faça tudo o que você tem feito de forma diferente, e aí serás diferente. E aí o reino de Deus será engrandecido, e verão em você a diferença entre o justo e o ímpio, em aquele que serve e o que não serve. Que Deus em Cristo Jesus abençoe-nos poderosamente.